Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, companheiros de estudo. Que Jesus nos abençoe nas nossas reflexões e para o estudo da noite do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos ver o capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Nós vamos analisar os itens 9 e 10. O item 9 é trazido pela irmã Rosália, de Paris, 1860, e o item 10 pelo Espírito Protetor. Irmã Rosália, muito conhecida pelo serviço ao bem, incansável aos pobres, na década de 1948, em Paris, na França. E esse texto, ele vem nos chamar a atenção, traz algumas alertas que nós temos que refletir bastante para ver se nós estamos realmente caminhando nessa linha ou se nós precisamos mudar a nossa rota. Ela inicia no item 9, dizendo: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Quer dizer, uma máxima já conhecida, que trazem dois verbos que nós temos que prestar muita atenção: amar e fazer. Porque é no fazer, é no amar, que nós vamos crescer, melhorar, aprender, ajudar, evoluir e assim trazer também outros irmãos que estão próximos a nós a crescer e a ser perfeito também. Então, se nós seguíssemos essa máxima, esses dois verbos, fazer e amar, com certeza nós seríamos perfeitos. E não haveria nem ódio, nem ressentimento e nem muito menos pobreza. E assim, nós poderíamos dizer que o mundo seria mais feliz. É isso que ela vem trazer para nós. Se nós seguirmos essa máxima deixada por Jesus, não vai existir espaço nem para mágoa, nem para ódio, nem para ressentimento e nem muito menos para pobreza. E assim o mundo poderia ser um mundo mais feliz. E ela chama atenção também aos ricos, quando ela diz: pensai um pouco em tudo isso, ajudai o mais possível aos infelizes. Que muitas das vezes a pessoa acha que vir rico não é uma provação, muito pelo contrário. Às vezes é mais difícil ser rico do que viver na pobreza, porque a riqueza, o poder, muitas das vezes, pode nos desviar dos nossos caminhos, do caminho de Jesus. Se analisarmos o supérfluo que sobra na mesa do rico, quantas pessoas necessitadas, pobres, poderiam ser alimentadas? Então, nós temos que pensar que muitas das vezes nós jogamos comida fora ao invés de auxiliar os nossos irmãos. Enquanto sobra na mesa do rico, falta na mesa do pobre. Alegria ao encontrar do além aquele a quem beneficiei. Imagina, ao desencarnar, você ter a oportunidade, no plano espiritual, de se deparar com aquelas pessoas que você teve a oportunidade de auxiliar, de ajudar. E agora elas estão ali para te receber. Isso, Chico Xavier também já dizia nas suas mensagens, né? Quando chegarmos ao plano espiritual, ninguém vai perguntar qual é a nossa religião, mas quanto de bem você tenha feito, que tenha praticado na tela. Então é isso que a irmã Rosália vem nos despertar. O desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, ao reconhecê-lo depois do mundo dos espíritos. Então, às vezes, aquele que está ali pedindo, solicitando a sua ajuda,
aquele que você tem a oportunidade de resgatar, de ajudar, de facilitar, aquele que está passando por momentos tão difíceis e que você deixou de ajudar, às vezes lá no plano espiritual você vai ficar sabendo que ele era o seu pai, ou seu irmão, ou um amigo muito querido que você teve a oportunidade de ajudar, de auxiliar, de refazer aquele momento tão ruim daquela pessoa. E você não fez o que deveria porque achou que era um desconhecido, né? Alguém que não pertencia do seu rol, ou de amizade, ou de parentesco. Irmã Rosália nos diz a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e não obstante, é a mais difícil de ser colocada em prática. Então veja bem, a caridade moral não necessita de dinheiro, não necessita de riqueza. Qualquer um pode fazer. Porque se não necessita de bens materiais, se não necessita de dinheiro, se não necessita de riqueza, só que ela é a mais difícil de ser realizada, de ser colocada em prática. Mas aí a gente precisa perguntar, mas o que é realmente a caridade? Algumas pessoas acham que caridade é esmola, aquilo que está sobrando, né? Aquela roupa que você não usa mais, ou está lá empatando seu guarda-roupa e você doa. Ou está sobrando comida, aí você dá para alguém. Então, muitas das vezes significa esmola. Para outros, limpeza de consciência. Eu preciso ajudar. Eu tenho que ajudar. Todo mundo está ajudando. Eu nasci aqui e tenho que ter consciência de que eu preciso melhorar a vida daqueles que estão à minha volta. E eu posso, eu vou ajudar. Para outros, ainda é o encontro com Deus, é através da nossa ação no bem. Então, aquele doar sem se preocupar em receber nada em troca, nem se preocupar com quem você está distribuindo, ajudando, auxiliando. Ou, muitas das vezes, você encara aquilo não como ajuda, mas sim como um prazer que você recebe, uma satisfação pessoal em poder estar ali auxiliando. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então os espíritos trouxeram 3 palavras que nós temos que ter em mente. Saber o significado de cada uma delas, ou seja, benevolência, a prática do bem, sem esperar nada em troca, a prática do bem pelo prazer de realizar o bem, a indulgência, né? Então, ter paciência, respeitar o limite do outro, perdoar porque o outro está, muitas das vezes, em um estágio diferente, ou porque ele ainda vive na ignorância. Então, saber lidar, tratar com as pessoas, né? Isso é indulgência. É ter paciência, é ter tolerância para com os defeitos dos outros, saber agir nesses momentos. E o perdão, não guardar nenhuma mágoa, nenhum sentimento ruim, não nutrir, ficar sustentando aquele rancor, né? Aquele ódio. Pelo contrário, esquecer. Ou lembrar que aquele irmão, ele ainda vive na ignorância. Ele ainda precisa muito da tolerância, da paciência, para que ele possa aprender. Observando, né, corriqueiramente, ele vai acabar assimilando através do nosso exemplo. Então, a caridade moral é a prática desinteressada e sincera do bem, por atitudes de compreensão, paciência, perdão, benevolência para com as imperfeições alheias. E é isso que a irmã Rosália vem nos chamar a atenção, o que nós precisamos trabalhar. Trabalhar no bem, servir sempre,
compreender os momentos difíceis dos nossos irmãos, a raiva, a fúria, as palavras maldosas, as ironias, né? Porque muitas das vezes eles não tiveram a oportunidade que nós temos de conhecer esse evangelho e saber lidar, compreender o que ele vem nos trazer. E não revidar o mal com o mal, sem esperar recompensa. Então, mesmo aquele que te trata mal, que fala mal, que faz mal, que responde mal, a gente deve devolver o amor, a luz, a compreensão, a caridade da paciência e da tolerância, de saber esperar que aquele irmão um dia vai crescer e não esperar nada em troca. Nosso irmão, né, o espírito protetor, vem no item 10 trazer um questionamento para que nós possamos pensar. Quantos de nós já não falamos isso? Né? Então ele traz, meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizer, como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Então, quantas vezes nós repetimos isso? Eu queria ajudar, eu queria fazer a caridade, mas infelizmente eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não posso fazer, eu não posso ajudar. Será que isso é verdade? Então, ele vem nos alertar que a caridade existem muitas maneiras de realizá-la. E ele traz, primeiro, em pensamento, em orações, para aqueles irmãos que sofrem. Quando ele fala de oração, não importa a quem nós vamos rogar, a quem nós vamos pedir, se é a Deus, se é Jesus, se é um espírito protetor, se é um santo, não importa, independente da religião. Quando você roga, quando você pede em auxílio daqueles que estão sofrendo, seja aqui nesse plano terreno, material, ou seja, um espírito que já desencarnou, que sofre nos planos, né? Mas no plano espiritual. Então, nós temos possibilidade de, através da nossa oração, mentalizar, enviar vibrações fraternas, vibrações de amor, que se tornam um abraço acolhedor aos nossos irmãos, seja eles encarnados ou desencarnados. Então, esse é o poder da oração. E essa oração, em favor daqueles que estão em sofrimento, é uma caridade. Quantos irmãos que estão abandonados pelas ruas, que às vezes desencarnam, e a gente só fica sabendo através do noticiário, né? A pessoa morreu de frio, ou muitas das vezes morreu porque estava doente. Se ninguém fizer uma vibração, como é que esse irmão vai ser recebido no plano espiritual? Nós temos a possibilidade de rezar por esses irmãos para que ele possa ser amparado, para que ele encontre a luz, para que ele possa ser recebido no outro lado de uma forma mais amena, independente da sua condição, independente do que ele fez no plano material. Mas nós podemos mandar essas vibrações fraternas, né, para aqueles que necessitam, ou mesmo aqueles que estão abandonados, jogados pelas ruas e vivem em condições que necessitam, não é só de coisas materiais, né? De roupa, ou muitas das vezes do alimento. Às vezes, um abraço, um olhar, uma oração, uma vibração, às vezes ajuda muito mais. Às vezes o que ele quer é isso. E nós podemos realizar. Em palavras também. Os conselhos, os esclarecimentos sinceros, né? A vontade de ver o outro que está passando por aquela situação difícil, para que ele volte a acreditar, ter esperança, né? Acreditar, ter fé. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que estão passando por situações ou de morte, doença, desemprego, ou mesmo num momento, às vezes, até de suicídio. Quantas pessoas, às vezes, deixaram de suicidar porque alguém se aproximou, alguém trouxe uma palavra de conforto, de carinho, de acalento. Então, esse
esse momento de aconselhamento, de esclarecimento, porque muitas das vezes a pessoa chega para nós, às vezes é um amigo, um vizinho, ou um colega de trabalho, ou às vezes até uma pessoa que a gente nem conhece, às vezes chega e vem conversar e diz, não, eu não tenho jeito mais não, fiz tudo errado na minha vida, o meu jeito agora é só morrer mesmo, não sirvo para nada. E às vezes você conversa com aquela pessoa e pode até relembrar aquela parábola, né, dos trabalhadores da última hora. O importante é que se nesse momento eu estou recordando que eu não fiz nada de bom, que até agora eu só fui ruim, só usei da maldade ou perdi as oportunidades, eu começo agora. É a partir de agora, então, esse esclarecimento, essa ajuda, esse conselho, através das palavras, podem auxiliar aquele irmão que está ali necessitado naquele momento. E as ações diárias, no convívio, né, com as pessoas, no trabalho, na escola, se eu estudo, no centro, na igreja, no lazer, em qualquer lugar. A gente tem que aprender a tolerar o semelhante. Sempre, em todo lugar, existe aquele que é provocativo, aquele que só pensa no mal, aquele que traz energia negativa ou fala coisas ruins, né? Então, se nós mantemos a nossa vibração, essa ação diária de promover um ambiente de paz e de equilíbrio, eu vou tolerar aquele irmão que ainda vive na ignorância. Aquele que só deseja o mal para o outro, eu não vou desejar o mal. Eu vou quebrar essa energia negativa com meu amor, com a minha vibração de paz e de equilíbrio. Então, ao invés de eu ficar revidando as ofensas, as intrigas, né? Ficar, às vezes, chateado, magoado, muitas das vezes as pessoas deixam até de frequentar determinados locais, porque acredita que está fazendo mal, porque a pessoa só fica xingando, brigando, ofendendo. E muitas das vezes a nossa vibração é o que vai quebrar esse ciclo vicioso. Então, se a gente aprender a se calar naquele momento, né? Fingir de surdo. Quantas vezes a gente precisa ignorar aquela palavra ruim, aquele desejo do outro em fazer o mal? E isso a gente começa dentro da família. Porque muitas das vezes a gente faz isso no trabalho, lá no centro, na igreja, às vezes na academia, e em casa a gente faz o contrário. Então a gente tem que começar principalmente dentro do nosso lar. Porque se nós fazemos isso com os nossos familiares, com as pessoas com quem nós convivemos, nós também vamos expandir para outros lugares, para outros momentos. Então, em primeiro lugar, eu preciso irradiar o bem, fazer a caridade, praticar as ações, né, solidárias dentro do meu lar. E a partir do meu lar, eu vou expandir para os lugares aonde eu frequento. Tem um livro do Chico Xavier que chama Paciência. Ele é ditado pelo Espírito de Emmanuel. Aí tem um capítulo 7 que chama Caridade do Pensamento. Aí eu trouxe algumas informações que achei valiosa e que nós devemos pensar quando a gente fala a respeito do pensamento. Primeiro, Emmanuel nos diz que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo força e atraindo-as. Então, veja bem, o nosso pensamento é uma fábrica de energia. Nós criamos primeiro no nosso pensamento. Nós atraímos outras vibrações, outras frequências, outros pensamentos que estão na mesma sintonia. Eu posso criar e enviar, como eu posso receber. E eu vou receber compatível com o que eu estou pensando. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu gero bons pensamentos, eu vou me conectar com outros pensamentos de outros seres encarnados ou desencarnados. Mas se eu crio pensamentos ruins,
Se eu crio coisas negativas, eu também vou atrair coisas negativas. Que ele chama a atenção que o nosso pensamento é um instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas e que nós lançamos. Então, se eu tenho uma vibração, se eu estou num hospital que tem alguém doente e eu vibro, eu busco a cura, eu busco as energias positivas, consequentemente, eu vou atrair a saúde, a paz, o equilíbrio. Agora, se eu estou num ambiente e eu fico emitindo ondas negativas, isso vai ser ruim, não só para mim, porque eu emito e recebo. Se eu mando ondas ruins, negativas, eu também vou receber de volta. É por isso que muitas doenças, muitas situações são criadas por nós mesmos. Às vezes, aquela doença, né, aquele mal-estar, aquela sensação ruim, nós a criamos aqui, em nossos pensamentos, na nossa usina, né, criativa de energia. Então, Emmanuel, ele nos diz, a caridade do pensamento significa pensar, falar e agir, conforme os ensinamentos do Cristo, irradiando o bem, através de ondas mentais e sendo o pensamento um centro criador de energia. Então, o meu pensamento, ele tem o poder de criar. Se eu crio, eu posso falar. Se eu falo, eu posso agir. Então, veja a responsabilidade que nós temos com a nossa mente, com a nossa criação, com as nossas energias que são geradas. Porque eu só falo daquilo que eu estou pensando. E eu vou agir conforme o que eu pensei e o que eu estou falando. Então, se eu falo coisas boas, se eu crio coisas boas, eu vou ter uma energia em volta e que vou atrair outras pessoas também que têm essa mesma energia. É por isso que tem pessoas que chegam na nossa casa e dizem, eu adoro vir na sua casa, você tem uma energia tão boa. Por quê? Porque nós vibramos, nós criamos essa atmosfera que qualquer pessoa que chegar e entrar vai sentir também. Ou o contrário, às vezes a gente entra num ambiente, aí você fala, cheguei até a arrepiar. Porque a energia está negativa. As pessoas que estão ali, muitas das vezes, estão tendo conflitos, pensando coisas ruins, né? Umas pensando mal das outras, ou às vezes até falam coisas ruins, coisas que magoam, outras se sentem melindradas. Então, isso, o nosso pensamento, quando nós adentramos um ambiente, faz toda a diferença. Mas então como que a gente pode exercer essa verdadeira caridade? Pensando no bem. E como que eu posso pensar e vibrar no bem? Estudando, nos educando. O espírito para que se alinhe com os ensinamentos divinos. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Exatamente. Pensando no bem. Quando nós buscamos o entendimento, a compreensão, refletimos, analisamos cada trecho do Evangelho e buscamos no nosso dia a dia o que nós estamos fazendo, nós estamos pensando no bem, nós estamos querendo evoluir, querendo melhorar. Então, o estudar, o educar, o instruir é necessário. Perdoar e cooperar. Perdoar as faltas alheias e cooperar as boas obras, mesmo que a colaboração não seja esperada. Então, a primeira coisa, a gente aprender a perdoar. Em todos os momentos de nossas vidas, sempre aparece uma situação difícil, seja com o irmão, seja com o cunhado, seja com um colega de trabalho. A gente sempre tem essas situações complicadas e que muitas das vezes nos magoa, né? Nos fere, nos deixa triste. Mas aí a gente vai se fechar? Vai ficar preso a essas mágoas, essas coisas ruins? Não. Por isso que lá o pensamento no bem, né? O instruir
o buscar conhecimento vai fazer com que a gente entenda por que a gente está vivendo aquela situação. Será que o que eu estou sofrendo agora eu já não fiz com alguém? Ou nessa vida ou em outra vida? É por isso que eu estou passando por essa situação, para eu poder sentir o que o outro sente quando eu faço da mesma forma? Então, aprender a perdoar, observar a situação, porque toda situação tem dois lados. E a gente só olha o lado negativo, o lado da aprendizagem, o lado que me faz crescer, muitas das vezes a gente deixa esquecido. A partir do momento que a gente começar a refletir sobre isso, fica mais fácil da gente compreender. E muitas das vezes, aquilo que era dor, muitas das vezes, passa a ser apenas um sentimento que passou. E ajudar, colaborar, não ficar esperando o outro pedir ajuda, né? Então, muitas das vezes, a pessoa nem esperava que você fosse ajudar e você aparece ali, dá uma mãozinha, né? Coopera e não ter vergonha de dizer, olha, eu tô aqui, se você precisar, pode pedir que eu estou aqui. Então, muitas das vezes, a gente aprende a colaborar, porque às vezes a pessoa também, ela não tem aquela humildade de chegar e falar, você pode fazer isso para mim? Você pode me ajudar? Então, se ofereça, colabore, se pode ser útil, seja útil. Humildade e consciência, humilhar-se, reconhecer as falhas e corrigir-se, mostrando humildade no trato com o próximo. Todos nós erramos e a gente precisa ter a humildade de reconhecer que falhou, que errou, que precisa corrigir e não há nada de errado, nós aprendemos com o erro. O que não pode é persistir no erro. Você errou, sabe que errou e não é capaz de reconhecer aquele erro. Então, saber reconhecer o que você fez de errado, o que precisa ser corrigido, é um aprendizado. E a gente precisa ser humilde, simples no trato com essa correção. Viver em Cristo. Só através do amor e da abnegação torna-se um agente de transformação do mundo. E é o que nós mais estamos precisando nesse mundo terrestre. Essa abnegação, essa vontade de querer ajudar, de estar disposto a facilitar a vida do outro, mas fazer por amor, não ficar esperando nada em troca, nada de recompensa. Porque quando você vai a um hospital e ajuda aquele que está, às vezes, em condições, não está em condições de se ajudar, e você tem essa possibilidade de conversar, de pentear o cabelo daquele que não consegue pentear o cabelo, ou muitas das vezes de trazer o alimento, colocar na boca. Então, tudo isso, qualquer que seja o trabalho voluntário que você é capaz de realizar, que você pode fazer sem ficar esperando nada em troca, que muitas das vezes a pessoa realiza aquela ação e fala assim, nossa, fulano, nem para agradecer, nossa, mas é muito mal criado. Não, faça, simplesmente faça. Se o outro vai reconhecer, se o outro vai saber valorizar, isso é com ele. A sua parte você fez. Isso que é importante. E irmã Rosália, no final do seu texto, ela também chama atenção. Ela diz assim, olha, a caridade moral, ela não deve impedir que se pratique a outra. Não sei se vocês observaram, nós quase não falamos, né, praticamente, da caridade material. Porque a caridade material, a gente já sabe que ela é necessária também. É o que a irmã está dizendo aqui. Claro que a caridade moral é importante, mas a outra caridade material também, ela precisa ser realizada. Elas podem andar juntas. E quando a gente realiza, por exemplo, seja a doação de bens, de alimento, de dinheiro, uma doação de sangue, de roupa, de brinquedo, ou você ir no hospital, fazer a leitura para alguém que é cego, ou mesmo visitar, cantar, levar um alimento para uma pessoa que está precisando, seja qual for a realização da sua ação, você pode trazer as duas ao mesmo tempo.
Quando eu realizo uma doação de um calçado, de um sapato, de um prato de comida, eu posso levar junto também o sorriso, a alegria, a atenção. Então é isso que ela está chamando a atenção, para que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo, e para que possamos ser justos, corretos, bons, buscar conhecimento, doar tudo aquilo que nós possamos doar, seja material ou seja espiritual, seja o nosso tempo, nosso trabalho, a nossa força, a nossa vontade. Isso que é necessário, a gente saber que é tempo de ajudar, de auxiliar e de servir. Porque só assim nós vamos conseguir evoluir, melhorar, crescer e melhorar o ambiente em que nós estamos vivendo. É aquele mundo que nós queremos, um mundo feliz. Para isso, nós vamos ter que trabalhar bastante. Então, que Jesus nos abençoe hoje sempre e traga sempre oportunidade como essa de estudar, de refletir. Fica com Deus e até a próxima.